Meus queridos irmãos, sejam bem-vindos, todos vocês, à nossa sala de estudo bíblico da Igreja Presbiteriana Independente de Balneário Camboriú. Já cumprimento os nossos irmãos que estão conosco. Eu estou vendo aí o Rodrigo. Um abraço, Rodrigo, para você e para toda a sua família, Celita, nosso irmão Carlito, Dona Célia, Dona Graça, lá nas Minas Gerais, na querida Belo Horizonte, a Dona Yara, mamãe do Wellington, lá de Campo Mourão, a Leda, que certamente já está em Joinville, né, Leda? Um grande abraço para você, minha irmã. Que Deus te abençoe. Deus abençoe muito a sua vida, Dona Graça. Tá bom? A senhora e toda a sua família. Um abraço para o Nicolas, para o Wellington, para o Noah. Um grande beijo para o Noah. Nós estamos ansiosos para conhecê-lo. Que bom, queridos, que nós estamos mais uma vez juntos para estudarmos as Escrituras, orarmos, para termos esse tempo de comunhão, mesmo que seja online, mas é um período em que a gente se conecta, que nós estamos juntos, tá bom? Vamos dar tempo para que outras pessoas possam entrar aí e aumentar o nosso tráfego. Hoje eu estou por fora de como que está o andamento aí do coronavírus na nossa cidade. Eu não tive acesso aos dados da prefeitura. Se alguém tiver e desejar informar para a gente, por favor. Quero cumprimentar a Marciele, certamente o Kleber, nosso irmão Jefferson lá de Passo Fundo. Deus abençoe a vida de vocês. Um abraço, Jefferson, para toda a cidade aí de Passo Fundo. Deus abençoe vocês, a igreja. Queridos, vamos orar, vamos rogar a Deus a iluminação do Espírito Santo. E enquanto isto, eu queria que vocês pegassem as suas Bíblias e acompanhassem a leitura bíblica que hoje será no livro do Evangelho de Lucas, capítulo 9, do versículo 51 a 55, tá bom? Nós estaremos estudando, dando continuidade à nossa série de estudos sobre o que significa ser um discípulo de Jesus, um seguidor de Jesus. Faremos isto a partir do texto de Lucas, capítulo 9, versículo 51, tá bom? Pai querido, nós te damos graças nesta noite, quando nos reunimos através dessa plataforma para glorificar o teu nome, para te bendizer, para estudar a tua palavra, Senhor, que é viva, que é eficaz, que cura, que transforma, que liberta, que é capaz de produzir vida onde há morte, que é capaz de produzir ânimo onde há desânimo, capaz de produzir alegria onde há tristeza. Oh, Pai, nós estamos aqui e rogamos para que esta palavra se una ao teu Espírito e possa fazer grandes coisas nos nossos corações. Somos tão necessitados, ó Deus, da tua palavra. Somos tão necessitados
da manifestação conjunta do teu Espírito, e por isso nós pedimos isso ao Senhor. Aquieta o nosso coração, Senhor. Nós estamos tão ansiosos, cansados, tensos, com todo o labor, ó Deus, a canseira semanal, as exigências sobre nós, ó Deus, e convivendo com as tensões provocadas por este vírus maldito, Senhor. Nós por isso rogamos ao Senhor, vem até nós, aquieta o nosso coração e faça-nos, ó Deus, receber a tua palavra com alegria e que ela produza grandes frutos nos nossos corações. Pai Santo, oramos assim, agradecidos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Evangelho de Lucas, capítulo de número 9, versículo 51, tá bom? Sejam bem-vindos todos vocês que estão com a gente. Se alguém puder fixar a referência ao texto bíblico, para que aqueles que chegarão posteriormente, por gentileza, eu peço esse favor para vocês. Lucas 9 e 51 até os 55, tá bom? Se alguém puder fazer essa gentileza, fixe nos comentários a Lucas 9, do 51 ao 55. E eu cumprimento o Alexandre, que está com a gente. Alexandre, eu estava hoje orando por você, sabia? Por você, pela Pati, instantes atrás. E pensando em vocês de que, desde o início da pandemia, vocês estão com a gente aí de Londrina. Um grande abraço, Alexandre. Que Deus te abençoe, tá bom? E lhe conceda muitas bênçãos. E a nossa expectativa é que em breve a gente possa se reencontrar novamente, tá bom? Um abraço para você, para a Pati, para o Davi. Obrigado, pastor Marcelo. E Deus também abençoe a sua vida, pastor Marcelo Centeno. Vamos lá, queridos. Vamos ler o texto bíblico, Lucas 9, 51 a 55. A palavra do Senhor diz o seguinte: E aconteceu que, ao se completarem os dias em que seria elevado ao céu, Jesus manifestou no semblante a firme resolução de ir para Jerusalém. E enviou mensageiros que fossem na frente. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada. Mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram: O Senhor quer que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu e seguiram para outra aldeia. Amém. Queridos, nós estamos estudando o tema do discipulado no Evangelho de Lucas. Na semana passada nós vimos as 3 exigências de Jesus para os seus discípulos. A primeira é: negue-se a si mesmo. A segunda, tome a sua cruz. E a terceira, siga-me. São as 3 exigências iniciais que Jesus faz para qualquer um que deseja segui-lo. Essa semana eu estava conversando com o irmão Renato e nós estávamos falando que esse é um tema que não se ouve mais nas pregações, nos púlpitos das igrejas.
esse tema geralmente não está presente nas canções evangélicas do universo gospel que nós ouvimos. E ele é relevante para nós. Ele é importantíssimo para nós, queridos. Porque nós sabemos que Jesus Cristo não veio apenas formar um grupo de membros de igrejas evangélicas. É muito importante você ser membro de uma igreja evangélica. Mas isso não é a importância final. O que Jesus veio foi formar discípulos, seguidores dele. E quando nós falamos em discípulos, certamente pode surgir uma dúvida em todos nós. O que é um discípulo o que é ser um discípulo? E sobre isto, queridos, eu quero falar uma coisa para vocês. Discípulo é a nomenclatura usada no Novo Testamento para descrever os seguidores de Jesus. Essa palavra cristão, ela foi usada em Antioquia da Síria por volta do ano 40 ou 50 da nossa era, e de forma pejorativa, para descrever quem eram os seguidores de Jesus, os discípulos. E depois se tornou a nomenclatura sociológica do nosso movimento. Mas a palavra discípulo é a palavra que aparece mais vezes no Novo Testamento. O reino de Deus é um reino de discípulos. E o que é um discípulo, queridos? Discípulo é um seguidor. Alguém que confia, segue e aprende diariamente de um mestre, tá bom? Um discípulo é alguém que confia, segue e aprende constantemente, eu diria que diariamente, de um mestre. Ele segue as suas palavras e exemplos e aplica isto para a sua própria vida, tá bom? Isto é um discípulo. E um discípulo, ele tem dois tipos de relacionamento. Hoje eu estava lendo o Evangelho de João e percebi isto. Um discípulo é alguém que tem dois tipos de relacionamento. O primeiro deles é um relacionamento vertical. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo de número 8 e o versículo de número 31. Vocês verão a definição de Jesus para um discípulo. Obrigado, pastor Marcelo. Deus abençoe você, viu, meu irmão? Eu quero que vocês agora abram a Bíblia comigo. Evangelho de João, capítulo 8, depois do Evangelho de Lucas, vem João, capítulo 8, versículo de número 31. Vocês verão que necessariamente um discípulo necessita ter um relacionamento vertical. E com quem ele se relaciona verticalmente? Olha só. Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. E aí vem um versículo que foi muito citado no Brasil, sobretudo no âmbito político nos últimos tempos. Conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Para conhecer a verdade e ser liberto pela verdade, você precisa permanecer na palavra de Jesus. E permanecendo na palavra de Jesus, você conhece a verdade te liberta e você se torna um discípulo de Jesus. No Evangelho de João, capítulo 15, versículo 7, Jesus diz a mesma coisa, olha só. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito.
permanecer em Jesus. E nós permanecemos em Jesus hoje, permanecendo na palavra de Jesus. Tá bom? Este é o primeiro relacionamento que um discípulo deve ter. Ele deve se relacionar com Deus. Ele deve se relacionar com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo através da palavra de Deus. Um discípulo, alguém que se diz discípulo de Jesus, mas não lê a Bíblia, não permanece nos ensinos da Bíblia, ele está em contradição com aquilo que Jesus afirma sobre os seus discípulos, sobre aquilo que caracteriza os seus discípulos. Agora, não é apenas um relacionamento vertical. Os discípulos são caracterizados também por um relacionamento horizontal. E aqui está um dos textos mais desafiadores da Bíblia para mim. Eu quero que vocês abram suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 13 e o versículo de número 35. Evangelho de João 13 e 35. Se os discípulos são caracterizados por um relacionamento com Deus, e este relacionamento é evidenciado pela palavra de Deus, um discípulo é caracterizado pelo relacionamento também com os outros. Olha só, nisto conhecerão que vocês são meus discípulos. Se conhece que alguém é um discípulo de Jesus. Por quê? Porque eles vão à igreja? Porque eles foram batizados? Porque eles adotaram um certo tipo de conduta moral? Porque eles votam no candidato A ou B durante o pleito político? Porque eles têm um tipo de linguagem? Não. Todos conhecerão que vocês são os meus discípulos. Olha o que Jesus diz: se tiverem amor uns aos outros. A evidência concreta de que alguém é um discípulo de Jesus, de que a igreja que ele pertence é uma comunidade de discípulos e não uma sinagoga de Satanás, é se ali as pessoas amam umas às outras. Amem-se uns aos outros. Tá bom? Portanto, um discípulo é caracterizado pela relação dele com Deus, e essa relação é através da palavra de Deus, e um discípulo é também caracterizado pelo amor que ele tem uns pelos outros. Ao longo das quintas-feiras, eu vou falando para vocês as características de um discípulo, tá bom? Voltando agora ao texto de Lucas 9, 51, e ao texto que nós iremos explorar. Se ser discípulo de Jesus é aprender dele, e uma vez aprendendo de Jesus, você vai colocar em prática aquilo que você aprendeu, o que nós vamos aprender hoje à noite sobre Jesus? Vamos ver. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que seria elevado ao céu, Jesus manifestou no semblante a firme resolução de ir para Jerusalém. Jesus vivia, queridos, uma vida de perfeita sintonia da sua agenda com a agenda do Pai. Toda a sua vida se desenrolava de acordo com o plano divino que Deus tinha para ele. Olha só. E ao se completarem os dias em que seria elevado aos céus, estava completando
A partir deste texto, provavelmente 6, 7 meses, Jesus estaria indo de volta de onde ele veio, estaria retornando ao Pai. E ele sabia disto. Ele vivia debaixo de uma profunda simetria com a agenda de Deus. Esta é a primeira verdade que o texto nos mostra. A segunda é que Jesus sabia para onde ele estava indo. Olha só, ele sabia que ele seria elevado aos céus. Elevado, na verdade, ao céu. Jesus sabia para onde ele estava indo. Que vantagem ele tinha sobre isso? Qual é a vantagem que alguém que sabe para onde está indo tem na sua vida de alguém que não sabe para onde a vida dele está sendo dirigida? Eu diria para você que muitas vantagens. Jesus apresenta aqui na sua vida. Ele sabia administrar o seu tempo. Ele sabia como se relacionar com as pessoas. Porque ele sabia para onde ele estava indo, ele pôde estabelecer uma prioridade para a sua vida. Porque ele sabia para onde estava indo, ele pôde saber administrar o dinheiro, o seu tempo, o relacionamento com as pessoas. E eu penso que é um grande drama dos seres humanos, é que eles não sabem para onde eles estão indo. E já dizia um ditado que a minha mãe sempre citava em casa, que quem não sabe para onde vai, aonde o vento sopra, ele direciona a vela dele. Quem não sabe para onde vai, para onde o vento sopra, ele direciona a sua vela. E este é um grande drama de muitos. Não sabem para onde eles estão indo. Nós, pelas Escrituras Sagradas, por causa do sacrifício que Jesus Cristo realizou na cruz do Calvário, por causa da sua entrega voluntária, da sua morte e da sua ressurreição, estamos caminhando, estamos indo em direção ao mesmo lugar para onde ele foi, para o céu. Tá bom? Nós somos peregrinos aqui nesta terra. Nós não somos residentes permanentes aqui. A figura bíblica que descreve a igreja do Senhor Jesus Cristo é a figura de peregrinos. E como que peregrinos viajam? Qual é a expectativa dos peregrinos? Tudo isso tem relevância para todos nós, queridos. Isto nos ajuda a viver bem e viver melhor. Nós sabemos para onde nós estamos indo. Nós estamos em direção ao céu. A presença de Deus. É para lá que nós estamos caminhando. E o texto diz que ele decidiu ir para Jerusalém de forma resoluta. Olha só, ele manifestou no seu semblante a firme resolução de ir para Jerusalém. De forma resoluta, de forma firme, Jesus decidiu ir. Porque ele sabia, queridos, o que esperava ele em Jerusalém. Jesus sabia. Olha o que o texto diz em Lucas 9. Se você está com a sua Bíblia aberta, vai ser muito fácil você achar essa referência. Lucas 9 e 22 diz o seguinte: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas. Olha o que esperava Jesus em Jerusalém.
um sofrimento múltiplo, variado. O que esperava Jesus em Jerusalém? Olha só, que ele seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Jesus sabia o que lhe esperava em Jerusalém, mas mesmo assim, ele foi resolutamente para esta cidade, ele foi de forma firme, ele foi determinado para Jerusalém. Porque, queridos, antes do céu, antes da glória, há uma cruz. E eu cito uma frase do pastor Hernandes Dias Lopes, conhecido pastor presbiteriano, que ele diz o seguinte: aqueles que não carregam a sua cruz nunca terão uma coroa sobre as suas cabeças. Jesus sabia que para voltar aos céus e ser coroado, em glória, ser assunto em glória, era necessário a cruz. Vocês estão comigo? Agora, a mesma resolução que ele tinha para morrer é a mesma resolução que ele tem para salvar hoje. É a mesma resolução que ele tem para abençoar a sua vida hoje. Porque Jesus foi para Jerusalém para morrer e ressuscitar. Para abençoar as nossas vidas. E ele continua tendo a mesma resolução hoje para nos abençoar. Agora, queridos, o que acontece? Ele deseja ir para Jerusalém. E o que ele faz? Ele enviou mensageiros que fossem na frente, indo eles, versículo 52. Entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada. Ele envia mensageiros à frente para preparar pousada para ele. Jesus não viajava sozinho. Você tem no mínimo 12 apóstolos e outros discípulos. E ele deseja avisar as aldeias, as cidades, que ele está chegando. E ele sempre fez isto. Ainda mais sabendo da animosidade que havia entre judeus e samaritanos, que eu já disse para vocês, eles não se davam, eram inimigos ferrenhos. Havia uma longa história de conflitos raciais, religiosos, políticos e econômicos entre judeus e samaritanos. Um judeu qualquer iria viajar por uma rota mais extensa para evitar passar justamente pelo território dos samaritanos. Mas Jesus Cristo não cortou caminho. Jesus Cristo queria passar pelo território samaritano, ele queria abençoar os samaritanos, e por isso ele envia mensageiros para preparar caminho aos samaritanos. Queridos, Jesus Cristo ainda continua enviando mensageiros antes de vir pessoalmente aos homens. Antes de Jesus nascer e vir ao mundo,
Ele enviou os seus profetas, arautos. O exemplo maior deles é João Batista, que veio justamente para preparar o caminho para o Senhor. Ele sempre enviou mensageiros antes. E ele envia mensageiros com uma mensagem. E qual é esta mensagem? Sobre quem ele é e o que ele veio fazer entre os homens. E esses mensageiros afirmam aos habitantes das cidades que eles devem se preparar para a sua vinda, que Jesus está chegando a qualquer momento. É isso que nós estamos fazendo hoje, domingo, e que fazemos constantemente na igreja. Nós somos mensageiros de Jesus Cristo. Nós estamos anunciando a todos quem ele é, o que ele veio fazer, e chamando todos os homens ao arrependimento, para que eles se preparem para a chegada triunfal de Jesus. Por isso nós pregamos o Evangelho. No mundo antigo, quando um rei ia visitar uma cidade, ele mandava uma comitiva antes dele, para preparar o caminho, para fiscalizar as estradas e preparar os habitantes da cidade anfitriã para a chegada deste rei. E aqui Jesus faz a mesma coisa. Ele é um rei que está viajando para Jerusalém, aonde ele será coroado como rei. E a sua coroa é na cruz. E ele envia mensageiros antes para anunciar quem ele é, o que ele veio fazer e preparar esta cidade para a sua chegada. Mas, queridos, o que acontece com a cidade de Samaria? Olha só. Versículo 53. Mas eles não o receberam. Eles não recebem os mensageiros e não recebem o rei. Eles rejeitam Jesus. Há uma rejeição de Jesus aqui nesse texto. E por que eles rejeitam Jesus? O texto vai nos informar qual é a razão da rejeição. Porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Os samaritanos tinham seu templo na cidade de Gerizim. E eles alegavam que o templo deles era o verdadeiro templo de adoração, que o sacerdócio deles em Samaria era o verdadeiro sacerdócio de Israel, e que as festas judaicas eram as festas legítimas, não as que aconteciam em Jerusalém, antes as festas que aconteciam em Samaria, mais especificamente na cidade de Gerizim. E por causa disto, eles rejeitam a visita do Filho de Deus na cidade deles. Eles não querem receber a Jesus por um sentimento sectário. Olha, Jesus é presbiteriano e nós não somos presbiterianos, portanto nós não iremos recebê-lo. Ah, Jesus é batista e nós somos presbiterianos, nós não iremos recebê-lo. Ah, Jesus é da igreja pentecostal e nós somos tradicionais, nós não iremos receber Jesus aqui na nossa terra. E aí, queridos, nós aprendemos aqui que esta nossa sociedade, esse mundo, ele tem uma certa hostilidade contra Jesus.
As pessoas não querem saber de Jesus. As pessoas, elas podem admirar alguns aspectos da mensagem de Jesus, aquilo que elas gostam. O exemplo, a moda no mundo hoje, na nossa sociedade, é tolerância. Eles dizem que nós somos intolerantes, porque nós não toleramos algumas práticas da sociedade, como casamento entre pessoas do mesmo sexo, aborto. Eles nos chamam de intolerantes, mas eles não toleram a palavra de Deus. A tolerância é a moda geral, mas eles não toleram a palavra de Deus. Então eles rejeitam com hostilidade ao Senhor Jesus Cristo. E eles rejeitam Jesus com as razões mais absurdas. Olha, porque você não vai ficar aqui no nosso templo, na nossa festa, nós não vamos receber você. E hoje as pessoas rejeitam Jesus pelas razões também absurdas. E há uma rejeição a Jesus no meio da nossa sociedade. Se as pessoas não rejeitam Jesus de forma evidente, se elas não rejeitam Jesus de forma categórica, abertamente, sem esconder isso de ninguém, as pessoas rejeitam Jesus de forma silenciosa também. Queridos, as pessoas rejeitam Jesus quando elas recusam ler as Escrituras, quando elas recusam ler os Evangelhos. As pessoas rejeitam Jesus quando elas recusam participar de um culto em que haverá pregação do Evangelho. As pessoas recusam Jesus e rejeitam a Jesus quando elas sistematicamente decidem viver procurando satisfação em si mesmas, nas suas próprias obras de justiça. A rejeição de Jesus é contínua no meio da sociedade e no meio da igreja também. Versículo 54. Qual foi a reação dos discípulos de Jesus diante desta rejeição mal educada, hostil? Como que os discípulos reagiram? Olha o que o texto diz. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram: o Senhor quer que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Esta foi a reação dos discípulos. O Senhor deseja que a gente ore. E como Elias, o profeta Elias, a gente manda Deus. Olha só a linguagem. Mandemos descer fogo dos céus. A gente vai fazer uma oração aqui e nós vamos decretar, determinar e declarar que fogo do céu vai cair e vai acabar com essa cidade de samaritanos. E há antecedentes históricos. Porque um dia o profeta Elias, e isso está registrado em 2 Reis, capítulo 1, versículo 9, até o versículo 16, o profeta Elias, movido pelo zelo do Senhor, orou e fogo do céu caiu e consumiu 102 homens.
Se você quiser saber sobre esta história, leia 2 Reis 1, do 9 até o 16. Só que o contexto de Elias era um, e o dos discípulos eram com outros, completamente diferentes. E esta é a reação do homem natural quando ele é confrontado, quando ele é rejeitado. O homem naturalmente ele reage assim. E queridos, infelizmente, nós estamos cheios de homens e mulheres que são homens e mulheres naturais, que não nasceram de novo, não nasceram da água e do Espírito. O nascimento deles é apenas o nascimento carnal. Então eles pensam com as categorias humanas. E olhem, é a reação de um homem como João. Tiago e João, os dois irmãos. Este João escreve um evangelho e é conhecido como o apóstolo do amor. Ele é Isto, Leda, 2 Reis 1, do 9 ao 16. É a história do profeta Elias, quando ele orou e fogo do céu consumiu 2 guarnições de soldados e os seus capitães, respectivos capitães. Eu não sei qual é a nomenclatura que se dá para 50 soldados, se é batalhão, eu não recordo disso agora. Mas vieram 2 para prender Elias. E os 2 capitães disseram: homem de Deus, desça de onde você está e vá até o profeta, até o rei Acasias. E Elias respondeu: se eu sou o homem de Deus, que desça fogo dos céus e consuma vocês. E de fato caiu fogo do céu, consumiu o primeiro batalhão e consumiu o segundo também. E só não consumiu o terceiro, porque eu quero que você vá lá ler depois, tá bom? E você vai ver a chave dessa passagem bíblica. Por que o terceiro batalhão não foi consumido por fogo do céu também? Engraçado, queridos, que eu estava lendo a Bíblia hoje à tarde e pensando o seguinte: a necessidade que nós temos do discipulado, de aprender como Jesus. E aprendendo como Jesus, a nossa prática será diferente. Até mesmo João, que era o discípulo amado, o grande apóstolo do Apocalipse, ele teve esse tipo. Aí, pastor Marcelo Centeno, você serviu o exército, né, pastor? Você foi militar? Pelotão é de 20 a 50 soldados, né? Batalhão é acima de 50, é isto? Obrigado pela sua ajuda, pastor Marcelo. Queridos, João pensou desse jeito. Ele que escreveu: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E ele continua dizendo o seguinte, olha só, João 3, 16 e 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo,
mas para que o mundo fosse salvo por ele. O João que queria que o fogo do céu destruísse uma cidade cheia de samaritanos, agora, anos depois, ele entende que Jesus veio ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, e que Deus não enviou Jesus Cristo ao mundo para condenar ninguém. A primeira vinda de Jesus ao mundo não é para condenar ninguém, queridos, porque todos nós já nascemos condenados. Mas Jesus Cristo veio ao mundo para salvar o mundo. Olha só, versículo 18 de João 3:18. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Quem não crê em Jesus, e esse crer aqui não é um mero assentimento intelectual, é um relacionamento com ele, já está condenado. Esta é a verdade da Bíblia. Jesus veio ao mundo para salvar condenados. Glória a Deus por isto. João escreve sobre tolerância, sobre amor. Olha o que ele diz no seu livro de 1 João, capítulo 3, versículo 11. Acompanhem comigo, e se alguém puder escrever nos comentários esse texto, para que alguém possa ler. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 11 até o 16. Primeira João 3, do 11 ao 16. Porque a mensagem que vocês ouviram desde o princípio é esta: que nos amemos, que nos amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que era do maligno e matou o seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Irmãos, não se admirem se o mundo odeia vocês. A Rede Globo odeia os cristãos. Não há nada novo debaixo do sol. Os comunistas odeiam os cristãos. Não há nada novo debaixo do sol. Os ateus odeiam os cristãos. A comunidade LGBTQ odeia os cristãos. Nada novo debaixo do sol. Olha o que ele diz: não se admirem se o mundo odeia vocês. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Olha só, a definição do Novo Testamento para assassinato não é apenas matar, é odiar. E vocês sabem que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a vida por nós. Portanto, olha só, a conjunção adversativa, olha o que vem depois. Depois da doutrina, do que Cristo fez por nós, vem a aplicação, a prática da doutrina. Portanto, também nós devemos dar a nossa vida
pelos irmãos. Olha só, nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Amor é isto, amor é entregar-se, dar-se, se doar. Por isso que Santo Agostinho dizia, nunca deu, nunca amou, nunca deu aquele que deu, sem dar antes tudo de si. Os cristãos são chamados por causa do sacrifício de Jesus Cristo, por causa daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário por nós, nós somos chamados à imitação de Cristo. E qual é essa imitação? Dar a vida pelos nossos irmãos. Olha o discipulado aqui, a imitação de Cristo. Porque Ele nos amou e deu a sua vida, nós também damos a nossa. E as pessoas ficam escandalizadas quando a igreja pede para que as pessoas doem dinheiro, dízimo, oferta, que é legítimo. Nós somos chamados para dar a nossa vida. Eu não entendi. Somos chamados para dar a nossa vida. Quando você achar que você deu demais, se deu demais para um relacionamento, lembre dessa frase de Santo Agostinho, nunca deu aquele que deu sem antes dar tudo de si. Nunca amou de verdade aquele que, amando, doou tudo, entregou a sua vida em prol do objeto do seu amor. Esse homem que escreveu essas palavras tão lindas, queridos, desejou matar uma cidade inteira. E aí eu quero dizer para vocês que há esperança, tá bom? Há esperança para nós. Mas essa esperança reside no Evangelho. Porque somente a pregação do Evangelho é capaz de transformar corações que odeiam, corações vingativos, corações cheios de ódio, corações cheios de desejo de retaliar, em corações que amam, que se entregam. Somente o Espírito Santo de Deus transforma homens violentos, implacáveis, em homens gentis, amorosos, com a verdadeira tolerância, que não tolera o pecado, mas ama o pecador. O Espírito Santo faz isso. O Espírito Santo fez isso em João. O Espírito Santo é capaz de fazer no Fábio. Você que tem o seu esposo, sua esposa, difícil de lidar, ore por ele. Ore pelas pessoas violentas da sua cidade, as pessoas violentas da sua família. Pregue o Evangelho para essas pessoas. Deus pode transformá-la. Ele transformou João. Ele transformará para a sua glória e louvor. Queridos, qual foi a resposta de Jesus? Qual foi a resposta de Jesus? Olha o que o texto diz de Lucas 9. Olha o que ele diz. Mas Jesus, voltando-se, quer dizer, deu meia volta, os repreendeu. Aqui está essa palavra forte, repreensão, correção.
E essa, queridos, é uma das questões que eu observo ao longo dos anos. Embora eu tenha pouco tempo que sou pastor, não tem 20 anos ainda, eu estou começando agora, estou engatinhando no conhecimento pastoral da vida da igreja, mas eu sou cristão desde muito tempo. Nasci num berço de pessoas que professavam a fé cristã e que levavam Jesus Cristo a sério, a vida eclesiástica a sério. Pessoas pecadoras, cheias de falha, mas que amavam a Jesus. Graças a Deus, é a grande dádiva familiar que eu tive. E uma das coisas que eu observo na vida da igreja hoje é a ausência do discipulado. E justamente isto, queridos, as pessoas encontrarem alguém que as repreenda. E que elas se permitam ser repreendidas também. Primeira coisa, um púlpito que repreenda os pecadores com pregações cristocêntricas, bíblicas, um aconselhamento pastoral onde o pastor não seja alguém que vai aliviar consciências culpadas, mas que ele seja capaz de anunciar a palavra de Deus para corrigir. E pessoas que se submetem à repreensão e à correção. Essa é uma das coisas mais difíceis e uma das coisas raras que se tem hoje. Porque a pessoa pode ter um pensamento equivocado sobre a fé cristã, mas ela não aceita ser repreendida. Ela tem uma conduta de vida errada e ela não aceita ser repreendida. E se ela cai em pecado e se a igreja quer discipliná-la, queridos, ela diz o seguinte: eu vou para outra igreja e ali na esquina tem uma igreja que irá aceitá-la. E este ciclo vai se perpetuando. Nós temos um pensamento errado. Pensamento errado também pode promover uma conduta errada. E nós não aceitamos ser repreendidos. Quando você faz um compromisso de ser membro da igreja, você aceita, você tem os privilégios. Não, os privilégios não, esqueçam essa palavra. Você tem os direitos como membro da igreja. Está lá na Constituição da IPI do Brasil. Os direitos como membro, e esses direitos são de fazer parte da membresia da igreja, de receber os sacramentos, que é o batismo, a ceia, de ser pastoreado, de votar nas decisões que competem à Assembleia da Igreja, ser votado, caso você seja indicado para o cargo de presbítero ou diácono, e também você tem, queridos, os deveres. E me parece que nós não queremos a parte dos deveres. Não queremos fazer parte de uma comunidade de fé onde
a própria convivência uns com os outros vai nos ensinar. Vai nos ensinar, queridos. E o outro irá nos corrigir. Há um texto de Provérbios que diz que como um ferro afia o outro ferro, assim é a comunidade de fé. Um está afiando o outro, mas o importante é que a gente se reúna com este sentimento de que nós iremos errar, nós erramos e Deus poderá usar alguém para nos corrigir. E precisamos aceitar essa correção. Ai, se uma esposa repreender o seu marido e tentar corrigi-lo, ele espana. Ai da esposa se o marido tentar corrigi-la, ela espana também. Nós estamos muito vivos, queridos. Reagimos com muita facilidade quando somos repreendidos. Um exemplo. Teu cônjuge é cristão? Você já perguntou para ele quais são as áreas da sua vida que você precisa melhorar como cristão? Você já perguntou para o seu cônjuge o que ele observa em você que não condiz com o pensamento, o caráter de Jesus Cristo? É um exemplo. Nós não fazemos esses tipos de perguntas. Nós não estamos interessados em sermos repreendidos, corrigidos. Certamente nós gostaríamos de corrigir os outros. Mas esta é a verdade. Jesus os repreendeu. E na minha tradução, queridos, não há a seguinte informação. Mas na maioria das traduções bíblicas existe um acréscimo que está entre colchetes aí. A minha tradução diz o seguinte: mas Jesus, voltando-se, os repreendeu. E aí começa o versículo 56. E seguiram para outra aldeia. Mas algumas traduções bíblicas diz o seguinte: vós não sabeis de quem sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir a alma dos homens, mas para salvá-las. Tem traduções que diz: mas vós não sabeis de que espírito sois. Jesus estaria dizendo para os seus discípulos o seguinte: vocês não sabem qual é a energia, o espírito, que não é Espírito Santo aqui, mas a força motriz que os motiva não é a mesma que a minha. O pensamento, o sentimento e as motivações e as reações de vocês são completamente diferentes das minhas reações, dos meus sentimentos e da minha motivação. E deixa eu explicar para vocês por que a minha tradução é tão sucinta. Queridos, quando você lê a sua Bíblia e aparecer algum texto que está entre colchetes, é uma informação da sua Bíblia dizendo o seguinte: este texto que está entre colchetes, esta parte não consta nos manuscritos mais antigos do Novo Testamento. Existem 5.000 manuscritos do Novo Testamento. Nós temos no Novo Testamento 27 livros. E no mundo existem 5.000 manuscritos que eram cópias destes livros originais.
Os mais antigos são os mais sucintos. E os mais recentes, eles contêm algumas informações e, para informar os leitores, a tradução bíblica coloca colchetes ali, tá bom? Tá ok? Mas, de qualquer forma, esta informação é importante para nós. Jesus Cristo estaria dizendo o seguinte para os discípulos: vocês pensam que eu sou como vocês? Vocês pensam que eu saio matando quem me rejeita? Vocês pensam que eu entro em terreiro de Umbanda para expulsar os pais de santo e bater neles e quebrar os artifícios deles? Não! Vocês pensam que eu autorizei as guerras religiosas do passado em nome do cristianismo, as 10 grandes cruzadas que houve ao longo de tantos e tantos anos? Não! Vocês pensam que o meu reino é conquistado à força? Não! Vocês pensam que eu vou matar todos os que pensam diferente de vocês? Não! Não é assim que Deus age. Não é assim que Deus faz com aqueles que o rejeitam. E o que Jesus fez? Olha só, para terminar, versículo 56. E seguiram para outra aldeia. Simples. Se uma aldeia não me quer, eu vou para outra. Se uma aldeia me recebe, amém. Se ela me rejeita, tem outra. Se as pessoas me recusam, eu procuro outras. E aqui está, queridos, a doutrina da responsabilidade humana diante do Evangelho. Porque não existe pecado pior do que o pecado de se rejeitar Jesus. Porque quem rejeita Jesus, rejeita a única possibilidade de salvação. Mas se ela não quer, Jesus não vai forçá-la. É isto. Sua responsabilidade. Você não me quer? Ok. Eu vou para outra aldeia. Eu vou para outra cidade. E aqui, queridos, eu fiquei pensando a diferença do cristianismo para as demais religiões do mundo. Não acreditem na ideia cultural de que todos os caminhos levam a Deus, de que todas as religiões são iguais. Há uma religião no mundo que ganha cada vez mais o número de adeptos, o número de seguidores dessa religião na Europa, nos Estados Unidos, é gigantesco. Essa religião diz que os seguidores do profeta devem matar quem rejeita o profeta. E elas acreditam que, matando aqueles que rejeitam o profeta, elas estarão cumprindo um serviço para Deus. O cristianismo não tem nada a ver com isto. Para terminar, o nosso tempo está acabando. Qual é o desafio para nós que somos discípulos de Jesus a partir desse texto? O que nós aprendemos com esse texto, queridos? Nós aprendemos que nós podemos ser rejeitados. Pastor, numa quinta-feira à noite, no meio de uma pandemia, onde mais de 800 pessoas morreram hoje, onde há uma inflação terrível nesse país, crise, onde milhares de funcionários foram mandados embora da Embraer, hoje, nós estamos vivendo dias tão difíceis,
E o Senhor está me dizendo que a lição que esse texto me diz é esta, de que nós podemos sofrer profundas rejeições? Sim. É o que o texto está dizendo. E que nós podemos passar por isto para que a gente aprenda a lidar com a rejeição como o nosso mestre lidou. E para isto, queridos, nós devemos reagir como o Novo Testamento nos orienta. E como que o Novo Testamento nos orienta? Eu quero ler 2 textos com vocês, para terminar. Romanos 12. E enquanto você procura Romanos 12, eu vou dizer para vocês, isto aqui, queridos, que nós estamos lendo, é cristianismo 1.0, tá bom? Se você pegar aí o WhatsApp no seu celular, você vai lá em configurações, propriedades, e você vai ver que o WhatsApp já sofreu inúmeras e inúmeras atualizações. A mesma coisa com o Facebook. O Facebook já deve estar em milhões de atualizações. Mas um dia o Facebook e o WhatsApp, por exemplo, já foram 1.0, no momento em que eles foram lançados. Mas eles sofreram atualizações ao longo dos anos, dos dias, dos meses. E o cristianismo, infelizmente, tem sofrido atualizações ao longo dos anos. Mas nós não queremos um cristianismo atualizado pelos homens. Nós queremos o cristianismo 1.0, o cristianismo de Jesus, o cristianismo do apóstolo Paulo, o cristianismo do apóstolo Pedro, do apóstolo João, o cristianismo de Bartolomeu, o cristianismo de Zaqueu, queridos. É este o cristianismo que abençoa, é este o cristianismo que levará a igreja para os céus, não o cristianismo de atualizações, tá bom? Vamos lá. Romanos 12, 14. Olha o que diz a Bíblia. Abençoem aqueles que perseguem vocês. Você está sendo perseguido por alguém na tua empresa. Romanos 12, tá bom? Romanos 12, alguém pode inserir aí nos comentários só a referência. Romanos 12, 14 até o 21. Aliás, seria um bom título para uma série, Cristianismo 1.0. Sem atualizações. Olha só, abençoem aqueles que perseguem vocês. Você está sendo perseguido por alguém da sua família. Você está sendo perseguido por alguém no seu trabalho. Você está sendo perseguido por alguém próximo de você por causa da sua fé. A Bíblia diz, abençoem essa pessoa. Abençoem e não amaldiçoem. Eu queria ler o 17 em diante, mas vamos ler o 15. Olha o que diz o versículo 15. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Ai, coisa difícil. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Quer dizer, quando vocês se reunirem como igreja, não queiram ser o mestre, o professor. Estejam numa roda de conversa como quem está ali para aprender. Versículo 17. Não paguem a ninguém mal por mal. Olha só, você foi rejeitado? Não rejeite. Foi desprezado? Não despreze.
Procurem fazer o bem diante de todos. Versículo 18: se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus. As pessoas hoje não gostam disto, da ira de Deus. Vocês se lembram do que foi pregado domingo aqui, sobre a parábola do filho pródigo, que eles se escandalizaram com a bondade de Jesus, pelo fato de Jesus perdoar, aceitar os pecadores, os publicanos? Cada geração se ofende com um dos atributos de Deus. A geração passada, do tempo de Jesus, ficaram ofendidas com a bondade dele. A nossa geração, inclusive de muitos evangélicos, se ofendem com a ira de Deus. Eles não querem crer, não querem reverenciar um Deus que se ira. Mas Paulo está dizendo, olha só, não façam justiça com as suas mãos quando vocês sofrerem o dano, mas deem lugar para a ira de Deus. Deixe que Deus resolva esta pendência, essa injustiça que você sofreu, e ele resolverá com justiça. Pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Façam o contrário. Se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber, porque fazendo isto, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Foi rejeitado, desprezado. Ame. Abençoe. Faça o bem. Entregue isso para Deus. Não tente a retaliação. Não tente a vingança. Não faça isto. Pague o mal com o bem. Você é um discípulo de Jesus Cristo. Você é uma discípula de Jesus Cristo. Para terminar, queridos, 1 Pedro 1 e 21. Está aí o Pedro dizendo que Jesus foi o mais rejeitado dentre os homens. Verdade. Ainda assim, carregou as nossas dores e não retaliou. E nós somos chamados para segui-lo, queridos. Para terminar, 1 Pedro 1 e 21. Na verdade é 1 Pedro 2 e 21, tá bom? Me perdoe. 1 Pedro 2 e 21. Olha o discipulado aqui, olha. Se alguém está anotando, grifando em suas Bíblias, olha o tema do discipulado aqui. Para isto mesmo vocês foram chamados. Pois também Cristo sofreu no lugar de vocês. Olha só, a Bíblia sempre, eu volto a repetir, quando o Novo Testamento nos dá uma ordem
ele sempre apresenta o exemplo de Jesus. Porque para isto mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo, para que vocês sigam, olha só, os seus passos. Esse é o discipulado. Ele sofreu no nosso lugar, ele deixou um exemplo para que a gente siga este exemplo. Ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano em sua boca. Pois ele, olha só, versículo 23, quando insultado, não revidava com insultos. Queridos, deixa eu falar uma coisa muito séria para vocês. Nós vemos Jesus sendo insultado constantemente. Constantemente. Vocês lembram das escolas de samba fazendo imagens com Jesus? Se tivesse tempo eu ia tentar explorar isso com vocês aqui, mas não dá. Deixaremos isso para outro dia. Mas você sabe o que promove escândalo? Na verdade, o que promove escândalo ao nome de Jesus não é o pagodeiro de esquina que faz uma caricatura de Jesus abraçando, beijando homossexuais. O Novo Testamento vai dizer que o nome de Deus é blasfemado quando o povo de Deus não vive como o povo de Deus. Então, o nome de Deus é blasfemado perante os gentios. Paulo diz isso em Romanos, e na verdade Paulo está citando o profeta Ezequiel. Eu não me lembro desse texto de Romanos. Olha aqui, achei. Romanos capítulo de número 2, versículo 24. Diz o seguinte: pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de você. Quando o povo de Deus não vive como o povo de Deus, é hipócrita, o nome de Deus é blasfemado perante aqueles que não conhecem a Deus. O fato dessas pessoas estarem zombando com Jesus, Jesus está estendendo para elas a sua misericórdia, o seu amor, dando a possibilidade para que elas se arrependam. E o nome dele não é nem um pouco afetado quando ímpios zombam dele. Agora, o nome de Deus é maculado quando o povo de Deus não vive como o povo de Deus perante os gentios. Que Deus tenha misericórdia de nós, queridos. Nesse contexto em que nós estamos vivendo dos últimos dias, em que o cristianismo foi tão difamado perante as mídias, que Deus tenha misericórdia de nós. Que nós sejamos o povo de Deus, os discípulos de Jesus, que diante da rejeição que já existe e que irá aumentar no futuro, nós aprendemos a amar como Jesus amou, no poder do Espírito Santo. Pai querido, nós oramos, meditamos sobre esta palavra e queremos, ó Deus, como discípulos de Jesus, refletir a tua luz perante esta sociedade, Senhor. Refletir, ó Deus, a tua luz perante este mundo de retaliações, de vinganças, de olho por olho e dente por dente, e que não há graça, Senhor, que não há misericórdia, mundo cruel, Senhor.
como comunidade de discípulos, nós queremos, ó Deus, refletir o teu amor, a tua graça e a tua verdade. Esteja conosco, Senhor. No poder do teu Espírito Santo, nos abençoe para que nós sejamos esta comunidade de seguidores de Jesus, sabendo para onde nós estamos indo, Senhor, sabendo que encontraremos rejeições neste mundo, mas sabendo, Senhor, que fomos aceitos pelo Senhor. Pai querido, é a minha oração nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Alguma dúvida, queridos? Alguma pergunta? Por gentileza, se alguém quiser fazer alguma observação, se alguém tem alguma dúvida, tema pesado, tema forte, né? Mas é o cristianismo 1.0. Cristianismo 1.0, queridos. Sem atualizações. Queridos, é triste, é muito triste. Igrejas abertas, numa quinta-feira como essa, hoje à noite, em que a Bíblia não é explicada, queridos. Que o cristianismo 1.0 não é explicado. Nós estamos aí. As últimas semanas nós vimos o que a comunidade evangélica tem produzido neste país. Que Deus tenha misericórdia de nós, queridos. Que Deus tenha misericórdia de nós. Essa é a minha oração constantemente. Que Deus tenha misericórdia de nós. Dias atrás, eu estava conversando com o presbítero Carlito. Eu não sei se ele está por aí ainda. E eu vi lágrimas nos olhos dele, ao me contar uma experiência. E ele me disse: Fábio, nós não vemos mais isto hoje. Nós não vemos mais essas práticas que os cristãos tinham anos atrás. Nós não vemos mais. É aquilo, queridos, cristianismo de atualizações. Nós queremos o cristianismo raiz e não o cristianismo Nutella, tá bom? Tá aí a informação que nós íamos passar. Amanhã é a chegada da Maria Liz, filha do Renan e da Jéssica, e nós, queridos, estamos felizes e estamos tão felizes que não vemos a hora de retornar, queridos, para o nosso culto presencial. E já pensou? Tem muitas crianças para serem batizadas aí, que nasceram durante a pandemia, e nós vamos ter uma grande festa, com certeza, no nosso retorno. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, e os nossos lábios de júbilo. Então entre as nações se diziam: grandes coisas fez o Senhor pela igreja presbiteriana independente de Balneário Camboriú. De fato, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. Restaura, Senhor, a sorte deste povo, a sorte da nossa comunidade. Restaura a sorte da igreja, de cada um de nós, de forma muito rápida, como as torrentes que inundam o Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Aquele que sai levando a semente voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Esta é a nossa expectativa, queridos. Esta é a nossa esperança.
O Senhor haverá de restaurar todas as coisas. Amém? Pastor Marcelo Centeno está perguntando de previsão para o retorno presidencial. Pastor, a decisão está com o nosso presbitério. Eu estou um pouco por fora, eu não faço mais parte da comissão executiva, mas eu sei que segunda-feira teremos uma reunião e será decidido o retorno ou não. A certeza é que nós saímos, a nossa região saiu do status gravíssimo e nós estamos ainda no grave. Eu não sei se ainda é viável o retorno, queridos. E mesmo que a gente retorne este mês, o que eu espero, haverá muitas restrições. Eu estava hoje pensando de que nós teremos que comprar esta máquina para medir a temperatura, porque é um decreto estadual, encher de álcool gel, ter pessoas para medir lá embaixo. Se o nosso espaço cabe 150 pessoas, teremos que ter apenas 30%, 45 pessoas neste espaço. Limpeza antes, limpeza depois de cada reunião. São essas as restrições e as obrigações que nós queremos estar em dia diante das nossas autoridades, tá bom? Então, eu penso que semana que vem nós teremos algumas novidades sobre isso. Enquanto isso, queridos, domingo nós estaremos aqui às 19h30, nesta mesma plataforma. Que Deus nos abençoe, que Deus nos faça discípulos dele, a cada dia aprendendo, e como eu disse no início, a característica de um discípulo de Jesus é que ele é marcado por uma característica de um relacionamento vertical. Jesus Cristo disse: se vocês permanecerem em mim, na minha palavra, vocês serão os meus discípulos. E Jesus disse também que os discípulos seriam conhecidos através de um relacionamento horizontal. Todos saberão que vocês são os meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Portanto, um discípulo de Jesus é alguém que se relaciona com Jesus. E como que nós nos relacionamos com Jesus? Através da palavra dele. E como que nós nos relacionamos e mostramos que nós somos discípulos? Quando nós amamos uns aos outros. Um beijo no coração de vocês. Até domingo, se o Senhor permitir.